Professor, nós temos algumas perguntas aqui, eu vou ler para você, Uhum, específico sobre os transtornos que a gente está falando aqui. ótimo. Como explicar o processo correto para o diagnóstico do TDAH, dada a percepção crescente de autodiagnóstico e atribuição de comportamentos a esse transtorno, sem uma avaliação clínica adequada? Uhum, Existe um protocolo ou laudo médico específico para certificar se alguém realmente tem o TDAH? uhum. Olha, vamos começar pela questão do autodiagnóstico, né. Hoje nós temos muito, então nós pegamos informações ali, baseadas no que a gente vê, recortes de internet, nós tendemos a achar que nós temos aquele determinado tipo de transtorno, porque, como eu disse para vocês, nós pegarmos o DSM-5, todos nós passamos em algum momento por aqueles estressores ou manifestamos aqueles sintomas, Uhum, naquele contexto. Para que a gente consiga dar um diagnóstico, nós precisamos de uma frequência. uhum, Qual que está sendo a frequência dessa, desatenção? Qual está sendo a frequência dessa hiperatividade? Essa frequência, ela tem uma intensidade? Ela acontece quantas vezes? De qual forma que ela é manifestada ali? Quais contextos que ela acontece? Ela está gerando um sofrimento significativo a fim de atrapalhar aquela pessoa a estudar, a se relacionar em casa, a se relacionar no trabalho, a se relacionar com outras pessoas? Então nós precisamos de todas essas informações para que a gente venha conseguir dar um diagnóstico específico. A partir dessa análise, coube ali dentro dos critérios diagnósticos, nós vamos buscar informações, dados, e aí nós temos alguns protocolos, né, onde nós podemos mensurar. Muitas das vezes, quando nós falamos desses protocolos, que é voltados para crianças que estão com atraso no neurodesenvolvimento, nós passamos informações para os pais. Então a gente vai fazer uma série de perguntas para aquele pai: "Olha, ele manifesta esse sintoma aqui na sua casa, de que forma?". Porque os pais muitas das vezes eles vão aparecer assim: "Ai, meu filho é muito inquieto". Tá, mas ele é inquieto como? Como que está acontecendo essa inquietude? Então a uhum, gente precisa dessas informações. O que significa inquieto para mim pode não significar inquieto para o pai. Então ele é inquieto como? Desatento como? Porque muitas vezes é uma manifestação do comportamento. Aquele pai passa o dia inteiro trabalhando, uhum, aquela mãe também, aquela criança em período integral demandando um tempo ali dentro da escola. sim. Chega em casa, ele quer uma atenção, ele quer um afeto, e aí esses pais estão ali o tempo todo no celular ou outros fazeres ali do seu cotidiano. E uma forma da criança chamar a atenção é sendo imperativa. Por quê? Nós tendemos a dar mais atenção quando o comportamento é mais disruptivo. É Quando o verdade. comportamento não é disruptivo, isso não acontece. Por exemplo, se uma criança chega: "Mãe, me dá o celular, por favor", as pessoas ela pode recusar, ela fala: "Não". Mas se a criança der um grito e ela bater o pé e começar a destruir tudo, ou ficar se movimentando o tempo todo, a mãe vai lá e entrega o celular, porque eles estão usando como um sossega-leão, no Uhum, senso comum. uhum, "Toma aqui, fica quietinho", e entrega, e a criança ela vai ficar quietinha ali, porque isso aqui é muito prazeroso para ela. Mas depois que você tirar o celular, ela vai continuar ali sendo hiperativa, mas com função de buscar a atenção dos pais. Então, muitas das vezes, não necessariamente precisa ser um TDAH. Lembrando, para que nós conseguirmos dar um diagnóstico, nós precisamos de frequência, intensidade, contexto e um sofrimento significativo. E a intensidade e a frequência precisa ter umas prevalências de meses e outras nós precisamos que esses sintomas ele manifeste em contextos específicos. uhum. Bom, pensando nisso, né, o diagnóstico do TDAH realmente é extremamente complexo. Quando a gente fala de transtorno mental, a gente precisa pensar o seguinte: todos nós, como o professor já falou, temos sintomas parecidos com cada um desses transtornos. Em algum momento da nossa vida, a gente emite algum tipo de comportamento parecido. Quando a gente fala de transtorno, a gente está falando, então, de comportamentos repetitivos que te acompanham a longo prazo, que te causa sofrimento e prejuízo. Se não Exatamente. causar sofrimento e prejuízo, a gente está falando de algumas outras coisas, de momentos Uhum. da sua vida. Isso. Eu costumo falar para os meus alunos até que é um estressor. Quando eu fui, falar para eles, né, eu falo para alguns alunos meus sobre o transtorno de estresse pós-traumático, eu falo: "Olha, esquece tudo que você entendeu sobre trauma. Hoje vocês vão entender de fato o que é trauma". E aí eles ficam super assustados, porque nós temos uma noção, principalmente das ideias psicanalistas, né, que Uhum. tudo pode, necessariamente gerar um trauma ali. Então: "Ah, eu tenho um medo de barata, eu estou com trauma de barata. Ah, eu terminei uma relação, abusiva". Ter Que teve trauma uma de um escola. Eu relacionamento. tenho um trauma de relação.
Não, não necessariamente precisa ser um trauma, pode ser um estressor. Isso não quer dizer que você não está em sofrimento, mas aí nós vamos falar de outros transtornos, não necessariamente do transtorno de estresse pós-traumático. Perfeito. Porque para o transtorno de estresse pós-traumático, nós precisamos que exija uma lesão, nós precisamos de um abuso ou uma ameaça de morte. Nós precisamos que isso aconteça. Se esse evento não acontecer e Não você é. não tiver aquelas características de sintomas ali, não é um transtorno de estresse pós-traumático. E a prevalência também. Uhum. Então pode ser um outro um estressor. Uhum. Você está sofrendo da mesma forma, mas qual estressor? Então aí a gente vai para o diagnóstico diferencial. Qual é que é parecido ali, que tem os mesmos sintomas, qual que é compatível, para onde nós vamos buscar outras informações, já que não fechou o diagnóstico aqui de transtorno de estresse pós-traumático. Para onde nós vamos agora? Então, aí a gente vai lá, dá uma olhada e começa a verificar. Pode ser uma fobia, Uhum. pode ser uma ansiedade, pode ser muitas outras coisas. Aí vai depender da pessoa. Por isso é tão importante a gente investigar de forma correta, tá, gente? Porque assim, ó, eu costumo falar para os alunos o seguinte: nós precisamos levantar hipóteses diagnósticas desde o primeiro contato com o paciente, certo? Não para rotular esse paciente, mas para compreender ele na complexidade que ele é. Hipótese diagnóstica não quer dizer que você está fechando o diagnóstico, não. Quer dizer que tem coisas ali, características ali que você precisa começar a investigar e ir mais a fundo naquele sentido, né, que você tá tentando investigar. Então, assim, existem coisas que são muito parecidas, o professor está falando isso aqui o tempo inteiro, é muito difícil você fazer essa diferenciação, e aí a gente tem o nosso DSM, ele é muito claro pra gente, o que que você tem que investigar, precisa ter aquilo como prevalência ou não precisa, porque se muitas vezes eu vejo pacientes chegando no consultório com diagnóstico fechado por um médico e de repente na primeira sessão que você conversa com ele, cai por terra o diagnóstico, Sim. porque não tem aquelas prevalências, não tem aquele tempo determinado ou não tem um histórico. Uhum. Então, realmente Acontece muito, muito, muito mesmo de chegar, principalmente vindo de médicos, né? Quando a gente fala de diagnóstico errados. E outros que nem fecha, né? Então faz sim, algumas avaliações ali e joga só algumas hipóteses e a família fica perdida. sim. Aí nós entramos em outra pauta muito importante, que é a importância do diagnóstico. Nós tendemos, né, principalmente da psicologia, principalmente para quem vai para uma psicologia mais crítica, né, a gente tende a não levar muito em consideração as questões do diagnóstico, mas isso é ensinado totalmente de forma equivocada. Nós precisamos sim que aquele paciente tenha, se ele tiver as condições, se ele tiver as características, se ele tiver essa frequência, essa intensidade, esse contexto, ele tem sim um transtorno, mas isso não serve para rotular ele. Pelo contrário, é para fins para que a gente consiga tratar ele. Intervir de forma Primeiro, correta. exatamente. Por quê? Você vai aplicar ali uma mesma intervenção que você faz para o transtorno do espectro para uma criança que está com TDAH? Não, é totalmente diferente. Então nós precisamos entender como que é o funcionamento daquela pessoa, daquela criança, como é que ela funciona, porque dentro daquela classificação de sintomas nós temos vários, quais são esses sintomas que elas estão manifestando e até mesmo para que ela possa se entender. Uhum, Então, hoje eu recebo no meu consultório várias crianças no transtorno do espectro. uhum. E os pais acabam se conhecendo ao ver a sua criança, porque ela foi Sim. diagnosticada. E eles falam: "Olha só, então eu tenho essas características, eu também tive atraso na fala". E aí, como eu falei, vai somando outras dificuldades. Aí essa pessoa não conseguiu se relacionar, ela não conseguiu desenvolver dentro do seu trabalho, porque gerava sofrimento para ela. Hoje na sua relação é totalmente conturbada, porque ele não gosta de toque, não sabia o porquê isso estava acontecendo, ele não se autoconhecia. Então, olha só, através de um diagnóstico que nem foi para ele, foi para sua criança, ele começou a perceber alguns sinais e características dele. Então, ele passou a ter um autoconhecimento dele mesmo. Uhum. E aí eu sempre falo, faça uma autoavaliação, vai para terapia, procura um profissional da saúde, um psiquiatra, um neuro, para que possa te ajudar nessas questões. Isso vai melhorar. Olha, hoje você entende que a sua criança não gosta de toque, assim como você também não gostava de toque. Hoje ela está melhor, você também pode ficar melhor. Então a gente tem esse cuidado com o paciente, a gente vai conseguir fazer intervenções mais fidedignas se a gente tiver um diagnóstico. E aí você entrou numa esfera legal, porque é o diagnóstico tardio, né. Então assim, Uhum. ó, hoje não a gente não
muitas vezes não consegue identificar, o transtorno na infância, né. Uhum. Principalmente para essa geração da minha idade, né, que já vem um tempo mais tarde aí, que nessa época a gente não se falava em TDAH, não se falava nesse tipo de transtorno. Então os pais hoje estão descobrindo e entendendo: "Poxa, eu tenho tanta dificuldade, passei por tanta dificuldade durante toda a minha infância", e aí isso foi desencadeando tanta coisa, insegurança, né, baixa autoestima, não porque a pessoa tem realmente algum problema específico para aquilo, mas por Uhum. conta da dificuldade que ele tinha, por exemplo, em aprender. Então Uhum. ele se rotula como burro, né, porque os pais já vinham falando isso, os Exato. amigos, falavam, e aí quando ele entra na idade adulta e agora sendo divulgado, deixando de ser tabu esses assuntos, sendo divulgados, ele começa a reconhecer algumas coisas e ele busca a gente no consultório para fazer uma Uhum. avaliação para confirmar ou não, né. E Exato. aí, gente, é totalmente diferente, a vida da pessoa muda completamente, porque, essa baixa autoestima dela vai começar a ser desmistificada, né. Exato. Essas crenças centrais que ela tinha vai Uhum. começar a ser desmistificada ali, porque ela começa a entender que é uma limitação, mas que ela pode superar essas limitações, que Exato. existem maneiras de trabalhar isso, né, dentro Isso. do consultório. E uma das maneiras de trabalhar o TDAH no adulto, por exemplo, com a gente sempre fala assim: "Ó, preciso afunilar para perguntar", porque, por exemplo, os alunos perguntam pra gente assim: "Ah, me dá algumas intervenções para trabalhar o TDAH". Tá, mas trabalhar o TDAH onde? Esse paciente está com dificuldade em quê? Se eu não afunilar essas perguntas, eu não consigo fazer uma intervenção fidedigna, Uhum. né. Então, é importante o diagnóstico, é importante a percepção do paciente, porque sem eu conhecer, eu não tenho como intervir. Eu não vou intervir no que eu não conheço, Exa eu tenho que conhecer aquele paciente, porque eu conheço o TDAH, mas aquele paciente, ele está com sofrimento em que área em específico? Por onde é que eu começo as intervenções com ele, né? exato. Então, TDAH pode ser diagnosticado na infância, pode ser diagnosticado na vida adulta. Acontece muito, como o professor falou aqui, sobre, a criança que é muito quietinha, ela não chama muita atenção. Passa despercebido sim, na escola inclusive, a dificuldade de aprendizado de algumas crianças, porque essa criança não dá trabalho na escola. Ela fica é uma criança que não existe lá dentro, né. Ela fica Exato. sentadinha ali, ela não dá trabalho para ninguém, e ninguém notifica esses pais. Os pais também não percebem. E pode ser um TDAH predominantemente desatento, Uhum. não necessariamente hiperativo. Nós temos aí predominantemente desatento, predominantemente hiperativo e misto. Isso. E aí a gente precisa entender que pode ser TDAH sem a hiperatividade. Uhum. Depende muito do tipo de atenção que ele tá demonstrando, que ele tem dificuldade, né. Exato. Fora isso, tem outras características dentro do diagnóstico com o paciente predominantemente desatento, que vem queixas de memória, vem queixas, talvez ele não vai ser tão impulsivo, mas ele vai ser uma criança que não consegue ter um bom planejamento. Tem outras funções executivas aí que vão ficar extremamente prejudicadas. Exato. Por isso é importante a avaliação neuropsicológica completa, gente. Exato. Porque na avaliação, para a gente, vai ficar muito claro, o paciente chega para a gente com o diagnóstico de TDAH e a gente não sabe por onde é que a gente começa a tratar ele. Com a avaliação, a gente tem uma noção, olha, a atenção concentrada desse paciente está muito prejudicada, a atenção dividida desse paciente está um pouco melhor. E aí ele se beneficia de qual atenção? Uhum. Dividida, concentrada, alternada, e aí a gente vai melhorar o que ele tem de benefício Uhum. para estimular o que ele tem de prejuízo maior. Exa Então a avaliação deixa isso claro para a gente. Quando a gente pega a avaliação do paciente e entende, olha, nessa área, nessa função aqui, ele tem muito prejuízo, nessa ele já não tem tanto, então eu não vou reabilitar aquilo que ele já tem, eu vou reabilitar o que ele ainda vou melhorar o que ele já tem e vou reabilitar o que ele ainda não tem. Exatamente. E como você mesmo disse, nessa manifestação de sintomas, né, como ela é muito extensa e ela pode aparecer para pessoas diferentes, né, isso a gente volta para a importância da avaliação.
Não dá para fazer qualquer intervenção se nós não fizermos uma avaliação. E essa avaliação não é simplesmente chegar lá e ficar 50 minutos com o seu paciente escutando ele, não. Você vai precisar de instrumentos para saber o histórico de vida dele, em quais contextos ele está inserido, como que é esse contexto, porque muitas das vezes esse paciente ele está acumulado de informações, porque exige no trabalho dele esse o acúmulo de informações, então ele vai ficar desorganizado mesmo, ele não vai conseguir ter uma rotina de tarefa ali, porque no trabalho dele exige que ele tenha essa proatividade o tempo todo, então ele vai ficar super hiperativo ali, e muitas das vezes você vai chegar lá, será que é um TDAH? Você tem uma hipótese, mas como que você vai chegar nessa conclusão se ele tem ou não? Através de avaliações. Uhum. Então essas avaliações não é só ir lá a fazer aplicações de protocolo ou teste, ou ficar passando com o paciente 50 minutos fazendo perguntas. É Não, uma nós vamos junção. precisar de um contexto geral, você vai precisar saber do histórico dele, se essas manifestações desse adulto que está com TDAH, ele apresentava esses sintomas na infância e muitas das vezes eles não conseguem trazer esse relato. Nós temos até no DSM-5 uma Uhum. descrição do percurso dizendo, muitas das vezes com um adulto, por eles reter informações, você vai precisar conversar com um familiar próximo que saiba Perfeito. sobre o desenvolvimento dele, para ver se ele tinha aquela desatenção, para ver se ele tinha aquela hiperatividade. Aí sim, teve esses sinais características ali antes dos 12 anos, aí a gente pode caminhar para uma intervenção. Ali, pensar em Uhum. intervenções que vai ser funcional para aquele paciente específico. Uhum. Então, você vai trabalhando assim como você trouxe, cada um na sua área. Uhum. Cada um, é a desatenção que é a maior ali, perceptível, então vamos trabalhar a atenção. Essa criança, ela não tá conseguindo, ou essa pessoa, ela não tá conseguindo esperar ou organizar tarefa, então vamos trabalhar ali intervenções para que ela consiga fazer aquela atividade. Nas sessões, né, em sessão com uma criança com TDAH, gente, vamos sair do adulto agora, voltar para a infância de novo, hoje eu tenho muitos, né, supervisionandos também, que eles chegam: "Elton, eu preciso de alguma intervenção para TDAH". Eu falo: "Tá, mas como que está sendo esse TDAH?". "Ah, ele não espera". "Ah, então tá, agora eu sei. Agora eu sei onde eu vou, então ele tem um tempo de espera ali muito curto". "Quanto é esse tempo de espera? Quanto é que ele consegue ficar esperando?". Aí eu preciso saber o que ele já tem, para que a gente faça o aumento, ou para ver se realmente esse tempo de espera dele está adequado de acordo com o contexto. Quando a gente fala isso, é bacana, isso já é, gente, já é o trabalho com esse paciente, tá? Uhum. A criança, os pais vão fazer isso pra gente, porque assim, ó, é o tempo de latência que a gente fala, né? Uhum, Quanto tempo ele consegue permanecer com a atenção plena, assim, que ele consegue prestar atenção, ou que ele consegue ficar sentado, porque a criança, a gente não vai nessa atenção que a gente não consegue perceber quando ele desatentou, né? Mas ele fica sentado por quanto tempo? Tem criança que fica sentado 2 minutos, gente, não mais do que isso. E aí, o que que eu preciso? Eu vou já intervir na atenção desse paciente? Não. Primeiro, eu tenho que criar um tempo de qualidade de pelo menos 15 minutos para ele conseguir ficar sentado. Então, a gente vai fazer um treino para ele desenvolver essa habilidade até a gente conseguir um tempo mínimo aceitável para que ele consiga prestar atenção. uhum. E isso já é o início de É, intervenção, você já está isso, intervindo. exato. Cada evolução, gente, 1 minuto que você consegue a mais, se ele ficava 2, na semana que vem ele consegue ficar 3, daqui 15 dias ele consegue ficar 4, são grandes evoluções. Não pense vocês que não fique frustrado, né, e não pense vocês que isso vai ser rápido. São evoluções muito curtas mesmo, são pequenas, mas é gigante para o paciente, porque o paciente não conseguia. E sem essas intervenções, muito possivelmente ele não vai conseguir. Uhum, exato. Dentro do consultório mesmo, nós temos algumas crianças, né, eu já tive algumas crianças que ela permanecia ali, o tempo de espera dela era 1 segundo. Então a gente tinha em cima desse 1 segundo, ela quase não conseguia esperar. E aí a gente tem que montar uma estratégia de, tipo, o que é bom para aquela criança? Ela gosta de quê? O que que ela não gosta? Então o que ela não gosta nós não vamos fazer, e o que ela gosta nós vamos colocar ali para ela exposto, Perfeito. para motivar ela a fazer aquela Mais tempo. atividade. Com isso, nós vamos de processo bem gradual, assim como você trouxe, que é: ela espera por 1 segundo, agora vamos fazer ela esperar 1 segundo e meio, aí depois ela espera 2 segundos, e aí até com que a gente consiga fazer com que ela espere o mais tempo ou possível, e isso não gere nela ali alguns estressores. Hum. Porque muitas das vezes, a criança espera 1 segundo, vou fazer com que ela espere 5. Não.
ela não vai É conseguir, ela insuportável. vai desorganizar e aquilo ali vai gerar mais sofrimento para ela, Uhum. além de que ele pode condicionar o seu consultório como algo ruim, pode É. quebrar o vínculo terapêutico com você, porque você está forçando ela a esperar mais do que ela consegue. Então tem que ser de forma gradual e muito devagar, não dá pra gente tentar Não, ali atropelar as coisas, não isso é nem assim com que adulto, funciona. ainda mais com criança. Nem o adulto. O Exatamente. que que você faz? Você reforça a crença de incapacidade do seu paciente, tanto a criança quanto o adulto. Ele já vem com uma dificuldade, ele já chega falando para você: "Eu não consigo fazer isso". E aí você força ele a fazer: "Não, espera aí, então você não consegue fazer isso ainda. Vamos começar a mudar essa fala sua? Você não consegue ainda. Vamos achar as estratégias para você conseguir?". Porque aí você não vai desmotivando, você vai mostrando para ele que é gradual, é um passo a passo, e a gente vai encontrar a maneira que vai funcionar para ele. Porque às vezes eu tenho uma maneira que funcionou para um e para o outro vai ter que ser outra coisa. Nossa obrigação como profissional é encontrar a maneira que funciona para o nosso paciente. Então, assim, eu tenho que investigar. Eu sou um agente de investigação Isso. e eu preciso me colocar nessa posição. Eu preciso entender que às vezes a gente tende hoje a falar assim: ah, mas o paciente não quer. Gente, o paciente quer. Se ele não quisesse, ele não estava pagando a sessão de terapia dele com você. Ele quer, ele não sabe como fazer isso. E é nossa obrigação ajudar ele a encontrar a maneira de fazer. Isso, é verdade. E quando é ensinado muito, né, nas graduações, outras graduações, porque nós vamos ser um diferencial agora, que uma intervenção, ela não pode ser isolada de outra. Por mais que você faça, é explicado para você intervenções separadas, mas é para que você entenda questões teóricas e práticas Isso. ali. Dentro de um consultório terapêutico, uma intervenção tem que, ou uma técnica tem que ser acompanhada de outra, não dá para ser única, exclusiva, isolada ali. Então, nós temos ali uma criança que um adulto, né, onde você está aplicando nele uma psicoeducação e, ao mesmo tempo, trabalhando com ele a questão do tempo de espera e ainda o vínculo terapêutico, porque as pessoas, né, os profissionais hoje, eles tendem a achar que o vínculo terapêutico não é uma intervenção. E é sim, e é uma intervenção Importantíssima. das mais importantes que a gente pode ter. É a primeira, na verdade, é a primeira Exatamente. intervenção, porque se eu não criar vínculo com o meu paciente, ele não vai aderir a nenhum tipo de tratamento. Isso. E aí, alguns supervisionando, né, chega assim: "Tá, mas que eu não tô sabendo o que fazer, qual intervenção que eu faço?". Aí eu: "O que que você fez?". Ah, eu expliquei pra ele qual que era a condição ali dele, que ele tinha, né, e eu expliquei as formas, como que ele pode melhorar isso. Eu: "Então você fez uma intervenção sim". "Ah, mas ele só chorou". Tá, mas isso também é uma intervenção, você só não tá conseguindo dar nome pra essas É intervenções. isso Mas mesmo. você fez um vínculo, você fez um questionamento socrático, você teve o acolhimento ali, Psicoeducação. uma psicoeducação. Olha, em uma única intervenção, olha o tanto de técnica e intervenções que Isso. você realizou. Então, acontece, você só precisa saber, conseguir e identificar. E, infelizmente, em outras pós-graduações isso não é ensinado. Na nossa, nós vamos ensinar como avaliar, vocês vão saber todos os transtornos, os diagnósticos diferenciais, as comorbidades que vão coexistir ali, que pode vir a ter ou não, vai depender, né? Como fazer essas avaliações e depois nós vamos para o processo prático de intervenções. É, o Isso manejo casado. clínico, né. Exato. Exatamente. É isso aí, Sim, é. professor.